Muito bem, pessoal. Agora estamos gravando, então bom dia. Pessoal, queria falar um pouquinho com vocês, só para tirar uma dúvida, vocês já estão vendo a apresentação aí no PowerPoint compartilhado com vocês? Sim. Sim, prof. Beleza. Pessoal, então é o seguinte, o conteúdo dessa nossa semana foi já a introdução à convecção, certo? Mas nessa nossa aula síncrona, nós não vamos começar a falar de convecção. Eu vou trabalhar com vocês o conteúdo da semana anterior, que é condução transiente, e a partir da próxima semana, daí eu faço um apanhado geral da convecção, e aí a gente começa a convecção. Por quê, pessoal? Como vocês devem ter visto lá na aula de condução transiente, essa é uma aula bastante detalhista, que tem vários métodos de resolução de problemas. Então, eu acho que é importante a gente retomar, a gente resolver exercícios juntos, para a gente tirar algumas dúvidas. E eu vou fazer um resumão, assim, de introdução, sobre alguns detalhes que eu considero bem importante que vocês precisam ficar atentos sobre a condução transiente, certo? Pessoal, então, quando a gente fala de condução, acúmulo no nosso volume de controle. Então, a gente tem variação da temperatura com o tempo, e, portanto, aquele nosso primeiro termo da equação da condução, ele é importante, né? O termo de variação de temperatura com o tempo passa a ser bastante importante. Então, basicamente, pessoal, o primeiro método que nós temos para resolver um problema transiente é o que a gente chama de método da capacitância global, que é uma forma mais simples de resolver um problema transiente. Quando ele pode ser aplicado? Isso é importante da gente definir e separar, certo? Os métodos que nós vamos utilizar. Então, o método da capacitância, como ele é um método mais simples, então o balanço ele vai ser simplificado. O balanço de energia ele é simplificado. Então, ele é simplificado por quê? Porque a gente diz que a resistência interna é desprezível. O que significa isso, pessoal? Então, a gente ainda está tratando de condução. Então, dentro do sólido eu vou ter condução, e externo a um determinado sólido, enfim, por exemplo, um caso típico de transiente é estudar secagem de materiais, né? Então, externamente eu posso ter várias condições de contorno, como, por exemplo, convecção na superfície, né? Que no caso de secagem é até uma condição de contorno bastante utilizada. Então, quando a gente diz que a resistência interna é desprezível, significa que os gradientes de temperatura no interior do sólido são desprezíveis, ou seja, eu não tenho variação de temperatura importante dentro do sólido. Então, a troca térmica principal está ocorrendo no meio externo, ou seja, na superfície com a condição de contorno. Então, eu vou colocar essa figurinha aqui para a gente ver. Então, se a gente olhar essa primeira linha aqui em cima, ó, essa aqui, então perceba que essa linha é o perfil de temperatura dentro do sólido, certo? Então, externamente eu tenho uma convecção acontecendo aqui. Então, nessa primeira linha, é quase constante a temperatura dentro do sólido, certo? Então, e esse é um caso em que a gente pode dizer que a temperatura, ela é constante dentro do sólido. Diga, Carla, você levantou a mão? Ah, sim, é que eu não sei se era só para mim, mas não estava aparecendo o próximo slide, que a senhora estava falando de algumas linhas, mas não estava aparecendo nada para mim, daí eu não sei se era só para mim. Agora aparece? Agora Ou apareceu. ainda não? Eu acho que destravou e agora apareceu. Beleza. Obrigada. Então, pessoal, isso é um gradiente quando a temperatura está toda associada ao meio externo e não ao meio interno,
certo? Então, nesse caso, a gente diz que o BIO, que é um número adimensional, que eu apresentei para vocês nessa aulinha, lá na videoaula, o BIO que é calculado, o coeficiente convectivo pelo comprimento dividido pela condutividade térmica. Então, o BIO, ele tende a zero nesse caso, tá? Porque o coeficiente convectivo é muito pequeno para que a resistência convectiva, então, a resistência convectiva, se a gente relembrar, é 1 sobre o H vezes a área, né? Então, para que a resistência externa seja governante, o H tem que ser um número pequeno para que a resistência seja muito grande, portanto, a resistência à convecção seja importante. Então, se o H for pequeno, o número de BIO vai ser pequeno. Então, quando o número de BIO tende a zero, o que significa um número de BIO tendendo a zero? Menor que 0,1. Tá? A gente diz que pode considerar aí um BIO tendendo a zero. Então, nesse caso, o método da capacitância pode ser utilizado, tá? E aí vem esse balanço que foi apresentado para vocês, em que o balanço importante, então, vai ser a taxa de acúmulo, porque agora a gente tem um efeito transiente, né, no nosso problema, vai ser igual à taxa de energia que sai. Todos os outros termos, então, a gente não vai considerar a geração de energia, nem entrada no nosso balanço, porque tudo está associado ao que acontece nessa superfície e ao acúmulo de energia dentro do volume de controle. Então, quando vocês forem resolver um problema pelo método da capacitação, balanço, por quê? Se o que está associado à taxa de saída é o que esse sólido vai perder ou receber também, pode ser um caso de receber energia, né? Por convecção, então vai ser menos o que ele perde por convecção, lei de resfriamento de Newton, igual ao termo de acúmulo, que a gente já viu, ρ, Cp, dt, dt, vezes o volume para o balanço ficar em termos de taxa, que é o que está aqui nessa primeira equação, certo? Então, menos, porque é menos a taxa de saída, a taxa de convecção igual ao termo de acúmulo. Então, esse volume aqui, ele aparece só para manter a unidade dos dois lados da equação, em termos de taxa de energia. Então, se eu reescrever, substituir esse termo aqui por θ, que é o nosso excesso de temperatura, que é T menos T infinito, e aí fazer o dt, dθ, dt, né, desse termo, eu consigo reescrever a equação nesse formato, e aí eu posso separar as variáveis e integrar de acordo com a minha informação temporal. Então, no tempo zero, eu vou ter um θ inicial, né? O θ inicial vai ser o TI menos T infinito. E num tempo T, ou T final, enfim, eu vou ter um θ no tempo T, que vai ser a temperatura no tempo T menos o T infinito. Então, eu resolvo essa integral e chego na minha equação, resultado final do balanço, que me permite tanto calcular o valor, quanto tempo demora para que a temperatura atinja um determinado valor ali na superfície, ou até mesmo calcular qual é a temperatura, certo? E aí eu posso reescrever essa equação tanto em termos do ln, na equação 1, ou na equação 2, deixar em termos do exponencial, né, pessoal? Que daí, para calcular a temperatura, é mais fácil. Então, só substituir na equação 2 os valores do θ e do θi, né? Lembrando que a resistência térmica e o restante é o que a gente chama de capacitância térmica global. Então, para resolver um problema utilizando o método da capacitância, eu vou utilizar quando a resistência interna for desprezível e, portanto, o número de BIO vai tender a zero, certo? Então, eu vou ter que fazer esse balanço e aplicar essa equação para resolver aquilo que ele vai me pedir. Esse seria o primeiro método. Aí nós temos mais alguns métodos, né, que é quando o método da capacitância não pode ser desprezado, ou seja, os gradientes de
temperatura dentro do sólido, eles passam a ser importantes. Ó, eu tenho uma diferença de temperatura dentro do sólido. Então, a gente diz que o número de Biot, nesse caso, quando a resistência interna não é desprezível, o número de Biot tende a infinito, ou seja, ele vai ser um número, na verdade, maior lá que 0,1, ou 1, ou 0,1, certo? Então, a resistência externa passa a ser desprezível e a resistência interna é a governante. Então, nesse caso, pessoal, nós vamos ter que resolver os nossos problemas, podemos resolver os nossos problemas aí de basicamente três formas. São duas formas e uma terceira para quando a gente tem um sólido semi-infinito. Então, ou a gente resolve pela solução exata do perfil de temperatura, então, a partir desse balanço que foi apresentado aqui para vocês, não vou refazer, não vou explicar essas equações de novo, mas fazendo todo esse balanço, toda essa análise, aplicando as condições de contorno, nós chegamos nessas equações para o perfil adimensional de temperatura, certo? Então, tem a resolução para a placa, para o cilindro, e depois lá no próximo slide para a esfera. Então, a solução exata, quando o Biot tende a infinito, então é dada nessa segunda coluna aqui, e percebam que na terceira coluna eu tenho uma solução aproximada com base na solução exata. Então, o que é isso? Por que existe essa equação mais simplificada, que é chamada de solução aproximada? Então, quando o número de Fourier, que é outro número adimensional, ele for maior que 0,2, eu posso pegar essa equação aqui, pessoal, que é uma série, né? Tem um somatório, então é uma série. Eu posso truncar essa série no primeiro termo, no n igual a 1. E aí eu tenho essa solução aproximada, que é mais simplificada quando eu trunco a série no primeiro termo, certo? Diga, Nicole. Oi, prof. Eu acho que a imagem tá travada do slide. Agora Eu vou passou. desligar. Tava no 4. Eu vou desligar minha câmera aqui para ver se para de travar. Uhum. Agora vocês estão vendo a tabelinha das soluções? Tá no slide 12? Exato. Tá, agora sim. Muito Obrigada, bem. prof. Então, essa série aqui, eu trunquei no primeiro termo e me deu essa solução exata. Então, basicamente, para achar uma determinada temperatura, eu acho a temperatura adimensional, eu sei que a temperatura adimensional vai ser a temperatura no tempo t, na posição que eu quero calcular, menos t infinito, dividido pela temperatura inicial menos o t infinito, certo? Percebam que nessa solução aproximada aparecem umas constantes. Esse C1, esse Xi1, certo? Então, esses valores são tabelados e eles são função do número de Biot. Então, eu vou ter que calcular o número de Biot para ir nessa tabela, interpolar, se for necessário, e encontrar o meu C1 e o meu Xi1. Ok? Aqui na equação do cilindro, por exemplo, tem mais uma constante aí, que é esse J0 aqui, tá? Esse J é chamado de função de Bessel, e ele também é tabelado, tá? A gente consegue obter o valor dessa função lá no apêndice B4 do livro. Então, para o cilindro, a gente vai precisar ir atrás dessa informação também. Então, quando que eu vou usar a solução aproximada? Quando o número de Biot tende a infinito e o número de Fourier for maior que 0,2. Certo? Senão eu preciso resolver a série. Nós não vamos trabalhar com essa série, porque senão o problema também, a gente vai ter que me dizer aonde é importante eu truncar essa série. Então, a solução aproximada é um caso bem interessante e que nós vamos utilizar bastante nos nossos exercícios. Certo? A ideia é que nós vamos resolver um problema na aula de hoje, trabalhando com essa solução aproximada para a gente ver como a gente utiliza essas equações, tá? Mas importante, então, quando o número de Biot tende a infinito, eu não posso usar o método da capacitância, então eu vou ter que usar ou a solução exata ou a solução gráfica, certo? Que aí a gente passa a utilizar, vocês estão vendo o próximo slide aí? O slide 14? Aham. Certo.
Então, pessoal, vocês têm lá na Moodle 2 materiais, os gráficos do livro do Incrópera e os gráficos do livro do Elch. Nós vamos trabalhar também hoje com esses 2 gráficos, né, que nos permite resolver alguns problemas. Então, eu ainda não vou entrar em detalhes com relação aos gráficos, porque eu vou explicar esses gráficos na resolução dos exercícios, certo? Então, mas o método gráfico é uma outra possibilidade de resolver um problema com a resistência interna não for desprezível, certo? Então, também posso resolver o problema pelo método gráfico. Agora, como usar o gráfico? Aguardem aí o nosso exercício que eu vou explicar isso em detalhes, certo? Pessoal, quando eu tiver um sólido semi-infinito, o que é um sólido semi-infinito? Significa que eu tenho uma das minhas direções tendendo ao infinito, ou seja, ela é muito grande. Por exemplo, eu tenho que resolver um problema de energia no solo de uma determinada região. Então, a dimensão desse solo em termos de profundidade, ela é infinito. A gente muitas vezes não consegue delimitar um volume de controle, certo? Então, a troca térmica vai ocorrer na superfície, ok? Então, nesse caso, é um problema, por exemplo, de sólido semi-infinito. Então, vou reconhecer um sólido semi-infinito quando eu tiver uma dimensão que é muito, muito longa comparada com as outras dimensões do meu volume de controle, certo? Para isso, pessoal, eu tenho soluções exatas para encontrar a temperatura, ou até mesmo calcular o tempo, enfim, tá? Então, eu tenho o caso 1, 2 e 3. O caso 1, a gente vai ter que reconhecer quando a temperatura for constante na superfície. O caso 2, o fluxo é que é constante na superfície. E o caso 3, quando eu tiver convecção na superfície. Então, percebam que nessa equação eu tenho aqui esse ERF e esse ERFC. O que é isso? Isso, o ERF desse número todo aqui, que eu estou chamando de W, tudo que está entre os parênteses, o resultado desse parênteses seria o meu W, é a função erro de Gauss desse número W aqui que a gente vai calcular. Então, lá no apêndice B2 do Incrópera, eu tenho uma tabelinha para encontrar qual é esse valor da função erro de Gauss. E no material de vocês, eu também deixei um arquivo de Excel que tem para diferentes métodos de solução, uma tabelinha com valores para você identificar qual é o resultado dessa função erro de Gauss. Tá? Mas vocês podem utilizar o que está no apêndice também, só para a gente ter acesso a mais materiais. E esse ERF, quando tem o C, é o complementar da função erro de Gauss, que ele é calculado como sendo 1 menos a função erro de Gauss. Então, eu vou calcular o que está dentro do parêntese aqui, vou lá no meu apêndice, vou achar quem é a função de Gauss desse W, que está aqui, e vou fazer 1 menos esse valor. Certo? Então, desta forma, eu consigo resolver pela solução exata os problemas quando eu tenho BO tendendo ao infinito, ou seja, a resistência interna não é desprezível, ok? Então, para sólidos semi-infinitos, nós temos essa alternativa, ok? Agora, pessoal, nós também podemos ter casos de condução transiente também multidimensional. Então, por exemplo, nesse cilindro, vocês estão vendo o slide 23? Sim, prof. Beleza. Então, além de eu ter acúmulo, de eu ter a condução transiente, eu posso ter variação da energia, ou fluxo de energia, tanto na direção radial, quanto na direção axial. Certo? Então, para isso, eu vou ter que considerar os efeitos multidimensionais.
certo? Então, para isso, nós vamos utilizar as soluções gráficas, nós vamos resolver um problema, tá? Hoje, que basicamente, pessoal, o nosso θ aqui, o nosso θ adimensional, que é a nossa temperatura adimensional, vai ser uma multiplicação de um θ considerando a parede plana, ou seja, o fluxo na direção axial, vezes um θ2, que a gente vai chamar assim, considerando o fluxo na direção radial. Então, um vezes o outro vai me dar o θ global, certo? E eu posso ter também um problema em que numa direção eu tenho um sólido semi-infinito, uma dimensão tendendo ao infinito, e na outra ela é curta comparado com a outra dimensão, né? Então, eu vou ter esses 3 casos aqui para achar o nosso θ, e esse θ multiplicado um com o outro, vai depender do problema que a gente tem, vai me dar a temperatura no ponto que eu desejo calcular, certo? Não, eu vou resolver um exercício com vocês, tá? Só estou fazendo essa introdução inicial. Então, eu posso ter problemas associados à direção, a fluxo na direção radial, sendo que a direção axial tende ao infinito, é muito maior comparado com a direção radial, então eu vou ter que multiplicar aqui os θs para o cilindro semi-infinito e na direção radial. Também posso ter a barra retangular infinita ou a semi-infinita, tá bom? Ou eu tenho cilindro curto, e tenho também os perfis tridimensionais, quando a gente tem, ou a placa, né, no caso de um retângulo, na verdade, que a gente tem as 3 dimensões curtas, nenhuma é muito maior que a outra, então vou ter que multiplicar 3 θs para ter o meu θ global, ou uma das dimensões pode ser semi-infinita e as outras regulares, né, um tamanho regular, então vou multiplicar 3 θs para ter o meu θ global, ok? Certo, pessoal, isso parece um pouco confuso, mas a gente só precisa saber identificar o nosso problema e utilizar os gráficos de forma adequada. Então, para isso, para a gente treinar isso, eu vou resolver esse probleminha aqui com vocês, que é o caso de um cilindro curto, que a gente tem, então, fluxo bidimensional e transiente, para a gente entender como resolver um problema desse. Então, esse problema a gente vai resolver pelo método gráfico, e depois eu quero trabalhar com vocês um outro problema com a solução das soluções exatas, tá? Usando as equações das soluções exatas. Então, para isso, pessoal, eu até vou pedir licença para vocês, eu vou compartilhar aqui uma outra janela, que é a janela do exercício. Vocês já estão conseguindo enxergar aí o exercício? Sim, prof. Então, eu vou pedir licença para vocês para usar essa versão aqui que vocês têm lá no Moodle já resolvida, só para a gente ganhar tempo, mas eu vou explicar passo a passo, tá? Não se preocupem, vou dar tempo para vocês calcularem, enfim, só porque eu quero tentar passar com vocês os 2 exercícios, certo? Se não der tempo, eu vou gravar o outro exercício, não tem problema nenhum, mas só para a gente tentar economizar um pouquinho de tempo, tá? Mas eu vou explicar o passo a passo, ok? Então, podemos partir para o exercício? Sim. Muito bem. Então, vamos lá, vamos entender como tudo isso acontece. Então, em um processo industrial, cilindro de aço inoxidável, inicialmente, a temperatura de 600 Kelvin, então a temperatura inicial é 600 Kelvin, certo? São resfriados pela submersão em um banho de óleo mantido a 300 Kelvin. Então, a temperatura do fluido, né, que tá aqui, então, T inicial é 600 e a temperatura do fluido é 300 Kelvin.
Então, esse fluido tem um H de 500 watts por metro quadrado Kelvin. Então, foi dado o H também. Cada cilindro possui um comprimento de 2L. Então, 2L é o comprimento total desse cilindro, de 60 milímetros e um diâmetro de 80 milímetros. Então, se a gente comparar essas duas dimensões, pessoal, não tem nenhuma que é infinitamente maior que a outra, concorda? Então, a gente não tem um problema aqui de um sólido semi-infinito, alguma direção semi-infinita. Então, é um cilindro que a gente pode chamar de um cilindro curto, tanto que o diâmetro é maior que o comprimento, certo? Então, considere o instante 3 minutos após o início do processo. Então, o tempo é 3 minutos, não 3 metros, que nem tá ali, né? Só tá M. Então, 3 minutos após o início do processo de resfriamento e determine as temperaturas no centro do cilindro, no centro de uma das faces circulares e a meia altura na superfície lateral. E ele dá ali a difusividade térmica e a condutividade térmica. Então, pessoal, vamos começar sempre com as hipóteses. Então, aqui eu fiz o desenho desse cilindro, coloquei a dimensão do meu 2L aqui e a minha direção radial. Então, primeira coisa, pessoal, nesse meu desenho, eu coloquei a minha direção X, o meu eixo coordenado X, no centro do meu cilindro, no meio. Por quê, pessoal? Porque esse material foi submerso nesse banho de óleo. Então, todas as faces aqui, tanto a lateral quanto a face de cima e a face de baixo desse cilindro, estão expostos à transferência de calor. Então, ele vai perder energia por todas as suas superfícies. Certo? Então, eu posso colocar essa minha dimensão, não preciso colocar aqui embaixo o meu eixo X. Não. Eu posso colocar no centro, porque a minha energia pode perder, eu vou perder energia, né? Porque está sendo resfriado do centro para fora, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, porque esse material está submerso. Agora, se ele me dissesse que esse cilindro na parte de baixo aqui, ó, estivesse isolado, aí não, né? Então ele não ia perder energia do centro para baixo, ele ia perder só dessa superfície aqui para cima. Mas não é isso que está acontecendo, eu não tenho nenhuma superfície isolada. Então ele vai perder energia por todas as superfícies disponíveis do cilindro, certo? Então, bom, se ele deu o tempo, ele quer saber as temperaturas variando com o tempo, então o meu estado é transiente. Nós vamos considerar as propriedades físicas constantes. Como a gente identificou, nós temos um cilindro curto, não temos nenhum sólido semi-infinito, a gente já discutiu isso, comparando a dimensão de comprimento com o diâmetro. Então, a gente tem um fluxo bidimensional, então isso aqui também posso dizer que o fluxo é bidimensional, na direção X e na direção R. Eu escrevi X aqui, pessoal, mas se vocês quiserem escrever Z, que é mais correto, não tem problema, tá? Na direção Z e na direção R, enfim, é importante que a gente saiba que é uma direção axial, tá bom? E nós não temos energia, geração de energia dentro desse volume de controle, ok? Então, essas seriam as nossas hipóteses. E vamos identificar, então, o que ele quer que a gente calcule. Primeiro, a temperatura no centro do cilindro. Então, se a minha temperatura ela vai variar com a direção radial, com a direção X e com o tempo, certo? Então, no centro do cilindro, no centro o raio é 0, no centro a posição X também é 0, e no tempo, o tempo é 3 minutos, certo? Então, essa é a primeira temperatura que nós temos que calcular, que está aqui, ó, é esse ponto aqui no centro, né? No centro do cilindro, ok?
Entendido isso? Sim. Beleza. Depois ele quer no centro de uma das faces circulares. O que eu tenho faces circulares? A base lá embaixo ou a face circular aqui de cima, certo? Pode ser em uma das duas. Então, eu coloquei esse ponto aqui, ó. Então, no centro da face circular. Certo? Então, esse ponto. Que ponto é esse no meu eixo aí coordenado? Então, eu inverti aqui, né? Deixa eu só o X tá aqui, L. Então, na direção radial, como é no centro, ó, no centro, a direção radial é 0. No ponto X, é a metade da minha espessura. Se a espessura total é 2L, esse ponto aqui é o meu ponto L, e no tempo T, que é 3 minutos. E outra coisa que ele está pedindo, a temperatura a meia altura da superfície lateral. Então, considerando a lateral do meu cilindro, então, dá a volta aqui, eu quero na meia altura, ou seja, meia altura na lateral é esse ponto aqui, certo? Deixa eu só reescrever aqui, que eu também inverti o X e o R. Então, o R aqui é o primeiro. Então, na dimensão radial, vai ser o raio desse cilindro, que eu estou chamando de R0, que eu coloquei aqui, ó. Se o diâmetro é 80, o raio desse cilindro R0 é 40 milímetros. E o 2L é 60 milímetros, né? Então, vai ser na posição R0, no raio do cilindro. E a dimensão X nesse ponto? O X é 0 nesse ponto. E o tempo é o tempo T de 3 minutos. Então, são essas 3 temperaturas que nós vamos calcular. Ok? Certo. Então, como que a gente vai calcular esse problema? Levando em consideração a condução bidimensional e transiente. Então, a nossa temperatura adimensional é definida como uma temperatura no ponto Rxt, que eu quero calcular, menos T infinito, dividido por Ti menos T infinito, vai ser a contribuição transiente na direção radial, mais a contribuição transiente na direção axial, certo? Então, vamos começar, pessoal, calculando o número de Biot para uma dessas duas direções, até para a gente identificar se esse número de Biot é muito pequeno, é muito grande, né? O que está acontecendo com esse número de Biot? Então, começando a resolver o problema pelo primeiro que ele pede, no centro. Então, nós estamos começando a calcular o T00T, certo? No centro, com relação às posições, o tempo 3 minutos. Então, começando a resolver para a placa infinita, então, na direção axial, eu vou calcular o meu número de Biot para a direção. Então, o número de Biot é o H, vezes um comprimento característico, que no caso da placa é o L, dividido pela condutividade térmica, certo? Então, o H foi dado, que é 500 watts por metro quadrado Kelvin. Então, esse H é 500 watts por metro quadrado Kelvin. E o L, pessoal, é a metade da minha espessura, certo? Porque a energia, ela pode sair tanto do centro para cima, quanto do centro para baixo. Eu tenho simetria. Então, vai ser a metade da espessura, que é 30 milímetros. E o 2L é 60, o L é 30 milímetros. E a condutividade térmica, ele deu aqui nos dados, 17,4 watts por metro Kelvin, certo? Então, se vocês fizerem essa continha aí, o número de Biot vai dar 0,086. Vocês querem fazer essa continha aí?
Travou? Não, vocês estão me ouvindo? Sim, prof. Sim? Certo. Então, se vocês quiserem ir resolvendo aí junto, conferir o número de Biot. Ou seja, pessoal, o número de Biot, ele é quase aí próximo de 1, né? Então, eu não posso usar o método da capacitância para resolver esse problema, ok? Então, eu vou ter que ou utilizar o método gráfico ou as soluções exatas. Vou resolver este problema pelo método gráfico, certo? Depois a gente resolve outro pelas soluções exatas, ok? Então, pelo método gráfico, pessoal, nós vamos precisar calcular o inverso do número de Biot, que é esse M aqui. M é o inverso do número de Biot. Então, fazendo o inverso do número de Biot, ele vai ser 1, tá? E é importante também que, se a gente tem o tempo, pessoal, que nós possamos calcular o número de Fourier, tá? O número de Fourier é a difusividade térmica vezes o tempo dividido pelo comprimento característico ao quadrado. Nesse caso, para a direção axial, é o L, certo? Então, fazendo essas continhas aí, o nosso alfa é 4,19 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. O tempo é 3 minutos e o L é 30 milímetros. Estão fazendo toda a análise dimensional aí, né? Então, o número de Fourier, assim como o número de Biot, são números adimensionais. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar um número de Fourier aproximadamente de 0,84. Confere aí. Sim, professor. Muito bem. Então, nós vamos usar algum gráfico para a gente encontrar o nosso θ. Então, perceba que eu preciso encontrar aqui, ó, o meu θ para a direção axial, certo? Então, eu vou usar um gráfico que ele tem que ser da placa, porque eu estou resolvendo para a direção x axial. Então, eu vou usar um gráfico para a placa, eu vou aproximar essa direção axial do cilindro para uma placa infinita. Então, eu vou ter que usar um gráfico da placa. Então, no material de vocês têm vários gráficos. Tem os gráficos do Micrópera, do ELT, certo? Então, no ELT, eu tenho um gráfico semelhante a esse aqui, que eu peguei o do Micrópera, que está aqui. E por que eu vou usar este gráfico? Né? Porque, vejam bem, nós, nesse problema, queremos resolver no centro do cilindro, correto? É o primeiro ponto que a gente está calculando. Então, olha o que diz o título desse gráfico. Temperatura no plano intermediário de uma parede plana de espessura 2L em função do tempo. Então, é exatamente o que eu quero. O que eu quero calcular é no centro, é no plano intermediário de uma direção axial, portanto, eu aproximo de uma placa plana. Ok? Então, eu vou escolher o gráfico que me permite calcular no centro. Ok? Tem outros gráficos, vou passar aqui para baixo para a gente ver. Por exemplo, deu uma travadinha aqui, né? Só um pouquinho. Ok, estão vendo de novo aí a apresentação? Sim, tudo certo. Então, ó, esse outro tipo de gráfico aqui, ó, ele diz gráfico para a solução de problemas de transporte em estado não estacionário. Ele não está dizendo que é no centro, ok? Então, como nesse momento a gente quer calcular no centro, eu vou usar esse gráfico aqui, certo? Então, o que esse gráfico me traz? Então, na direção x do gráfico é o número de Fourier, certo? Então, nós vamos identificar qual é o nosso número de Fourier na direção x. Na direção y, nós temos o θ dimensional, que é o que nós estamos em busca.
cada linha desse gráfico é o inverso do número de Biot. Então, é o nosso M, que é 1 sobre o número de Biot. Por isso que nós calculamos o inverso de número de Biot. Então, aqui nós vamos ter que identificar qual é o nosso número de Fourier, subir na reta aqui até uma linha para o inverso do número de Biot que a gente tem, e depois ir para a direção do eixo Y para identificar qual vai ser o nosso θ, certo? Então, o nosso número de Fourier, primeiro que a gente calculou, é 0,84. Então, tem que ficar de olho na escala, tá? Como aqui nessa parte de cima as linhas ficam muito próximas umas às outras, ele ampliou aqui esse gráfico nesta parte. Então, nós vamos usar esta parte, até porque nós queremos a linha do inverso do número de Biot de aproximadamente 1,2. Né? Então, se a gente olhar as nossas linhas aqui, ó, aqui nós temos a nossa linha 1, e a nossa linha, essa próxima aqui, é a 1,4. Então, essa linha do meio aqui, ó, vai ser a nossa linha 1,2, que é a linha que a gente quer, do número de Biot, o inverso do número de Biot. Certo? Então, eu vou identificar aqui o meu número de Fourier. Então, perceba, eu tenho aqui número de Fourier 1, 2 e assim por diante. Nosso número de Fourier é menor que 1, né? Então, vamos ver a escala desse gráfico. Eu tenho essa distância aqui de 1 número de Fourier dividida em 5 partezinhas, certo? Então, cada partezinha dessa vale 0,2. Então, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Ok? Então, o nosso número 0,84, aproximadamente no 0,8 aqui, ó, um pouquinho para frente do 0,8, é o nosso número de Fourier. Então, eu tracei a linha aqui para cima do número de Fourier, vou pegar o ponto de intersecção com a linha do inverso do número de Biot 1, que está aproximadamente aqui, nesse ponto, e vou para a direção do meu eixo Y para pegar aqui, ó, nesse ponto, o valor do meu θ, certo? Então, o meu θ, se essa linha é 0,5, a de cima é 0,7, esse valorzinho aqui é aproximadamente 0,6, certo? Então, a gente vai usar os valores aproximados. Vamos ver o que eu coloquei aqui como valor de θ. Então, eu identifiquei na placa, no gráfico, que o meu θ para a direção axial é aproximadamente 0,6. Entenderam, pessoal? Essa primeira etapa? Muito bem. Então, nós partimos agora para resolver a direção radial, certo? Então, nós vamos aproximar para um cilindro agora, certo? Então, a gente vai ter que calcular, perdão, um novo número de Biot, em que o comprimento característico agora para o cilindro vai ser a direção radial, o raio do meu problema, né? Então, recalculando o número de Biot agora para o cilindro, o Biot vai ser o H vezes o comprimento característico para a direção radial. É o raio dividido pela condutividade térmica. Então, fazendo essa continha, o número de Biot vai dar 1,5. Número de Biot grande, né, maior que 0,1, então, portanto, eu não posso, a minha resistência interna não é desprezível, tá? E o inverso do número de Biot, fazendo as continhas, aproximadamente 0,9. O número de Fourier também depende do comprimento característico, que agora é o raio, então eu vou recalcular o número de Fourier, difusividade térmica vezes o tempo dividido pelo raio ao quadrado. Então, esse resultado vai dar aí aproximadamente 0,5. Muito bem.
Então, ainda estamos resolvendo a temperatura no centro. Então, agora eu vou atrás de um gráfico do cilindro infinito que me permite encontrar a temperatura no centro, certo? Então, vai ser esse nosso próximo gráfico aqui, que, ó, temperatura no eixo central para um cilindro infinito de raio zero em função do tempo, ok? Então, mesma coisa, eu vou encontrar o meu eixo, o meu valor de Fourier novo que eu calculei na direção X, vou subir até encontrar a linha do inverso do número de Biot, percorro de forma reta aí na direção do eixo Y e acho o θ, certo? Então, a nossa linha do inverso do número de Biot, a gente viu que o nosso M deu aproximadamente 0,9, né? Se a gente olhar aqui nas nossas linhas do inverso do número de Biot, a gente tem a linha 0,8, tem uma linha aqui no meio e a próxima é 1,2. Então, essa linha aqui do meio é do M igual a 1. A gente não tem uma linha especificamente para o M09. Então, nós vamos aproximar esse M, né? Então, 0,9 é muito próximo de 1. Então, eu vou aproximar este M para um M de 1. Poderia aproximar também para 0,8, porque 0,9 está bem no meio, entre 0,8 e 1. Tá? Poderia, eu consideraria correto também. Mas como 0,9 a tendência é aproximar sempre para cima, né? Então, eu aproximei o M, tá? Porque a gente tem no gráfico mais próximo de M a aproximadamente igual a 1. Ok? Então, localizando, pessoal, o número de Fourier, quanto deu o Fourier mesmo? 0,5. Então, eu peguei aqui o número de Fourier. Eu tenho 0,2, 0,4 aqui e aqui 0,6. Então, bem no meio, eu vou ter o 0,5. Certo? Então, aqui nesse meio, eu vou subir a minha linha aqui em direção, subir de forma reta, né? Sobe, 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 sobe de forma reta, considere que isso seja uma reta, até encontrar a linha do M1. Encontrei, aqui talvez não esteja certinho, tá, pessoal? Eu sugiro que vocês tenham esses gráficos impressos para vocês utilizarem a régua e calcular direitinho, certo? É bem importante que vocês tenham esses gráficos impressos, tá? Então, subi, encontrei a linha do M1, fui em direção ao meu eixo Y e encontrei o meu número de Fourier, o meu θ, certo? Na direção Y do gráfico eu tenho o meu θ. Então, o meu θ aqui também deu aproximadamente 0,6, ok? Então, o meu θ para a direção radial deu 0,6. Então, agora, o meu θ final, ou global, vai ser a multiplicação dos θs da direção axial vezes o θ da direção radial. Fazendo essa multiplicação, o θ é 0,36. Definição de θ, temperatura, o ponto em que eu quero calcular, no tempo em que eu quero calcular, menos T infinito, dividido pela temperatura inicial menos T infinito. Então, substituindo os valores, fazendo a continha, já que eu encontrei o meu θ final, eu vou encontrar a minha temperatura no centro do cilindro de aproximadamente 408 Kelvin. Faz sentido essa temperatura? Veja bem, a temperatura inicial era 600 e a temperatura do banho é 300. Então, tem que ser uma temperatura entre 600 e 300. Não pode ser nem menor nem maior do que isso, né, pessoal? Isso que a gente tem que ficar de olho e avaliar fisicamente se faz sentido, certo? Então, essa resposta fisicamente de ter essa temperatura no centro após 3 minutos faz sentido físico. Então, a gente pode dar uma validada aí no valor dessa temperatura. Pessoal, dúvidas aqui?
um tempinho para vocês processarem essas informações. Não sei se eu fui muito rápido. Prof, eu tenho uma dúvida, não exatamente em relação ao exercício, mas é caso aconteça. Se, por Diga. exemplo, metade desse cilindro for isolado, como que ia ser o cálculo? Se eu tivesse aqui, ó, metade dele para baixo aqui isolado, Tanto em relação a R isso aqui, e a L, isso, aham. tá. Aí, ó, o meu comprimento característico seria também daqui para cá, certo? Porque o calor vai sair do ponto em que onde eu tenho a superfície isolada para fora, ok? Então, o meu L continuaria, nesse caso, sendo metade da espessura. Agora, se eu tiver aqui embaixo, ó, o meu cilindro isolado aqui, ó, aqui embaixo, ele está isolado. Então, a energia na direção axial vai ter que sair desta base só lá para fora. Então, o meu eixo X passa a ser colocado aqui nessa base. Aí, para calcular o meu Biot e o meu Fourier, o meu comprimento característico passa a ser 2L. Entendeu? Ah, faz sentido agora, prof. Obrigada. Faz. Então, é dessa forma que a gente avalia. Para L também é a mesma coisa daí. Para o raio é complicado, porque o teu comprimento característico na direção radial, ele já costuma ser, já é o raio, né? Concorda? Isso, aham. Então é difícil você ter, se você tiver metade do teu cilindro isolado, o teu comprimento característico continua sendo raio, Sim, porque a energia vai sair do centro para fora, né? isso. Então muda mais na direção axial mesmo. Entendi, prof. Obrigada. Perfeito? Uhum. Muito bem. Certo. Ainda não terminamos o problema, pessoal. Só para a gente ter uma ideia, eu fiz uma comparação, resolvi esse problema pelas equações das soluções exatas, tá? E o valor da temperatura que eu encontrei nesse ponto foi de 405 Kelvin. Um desvio relativo entre esses dois valores, então, para calcular o desvio, eu fiz a temperatura pelo método gráfico, menos do exato, então quero saber o desvio a partir da solução exata, então dividir pelo valor da solução exata vezes 100. E o desvio do método gráfico da solução exata é menos de 1%. Então, utilizar o método gráfico pode ser muito interessante. Então, eu fiz esse cálculo aqui, ó, só para justificar, porque às vezes a gente pensa, a solução gráfica é muito aproximada, tá? Mas para alguns casos, o desvio é muito pequeno e a gente tem soluções adequadas utilizando as cartas, se a gente utilizar esses gráficos corretamente, certo? Então, só para contextualizar, eu fiz essas continhas aqui para mostrar para vocês. Bom, não terminamos ainda, né, pessoal? Nós temos mais duas temperaturas para calcular. Então, agora nós vamos passar para a temperatura, vamos ver, no ponto L, no raio zero, no tempo T. Então, no ponto L, eu estou aqui, né, no raio zero, no tempo T, é esse ponto aqui que eu vou calcular agora, certo? Muito bem, pessoal. Se a gente avaliar, então, eu também continuo tendo que calcular os dois tetas e multiplicar no final para achar minha temperatura. Se eu for calcular o número de Biot de novo para a direção axial, certo? O meu número de Biot, que é H, comprimento característico por K, é exatamente o mesmo, porque o comprimento característico não mudou, né? Eu não passei a isolar uma superfície, então o comprimento característico continua sendo metade da espessura, certo? O H é o mesmo, o K é o mesmo. Então, o número de Biot vai ser igual ao que a gente calculou anteriormente, e, portanto, o inverso do número de Biot vai ser o mesmo.
Concordam? Alguém fala comigo? Sim, prof. Achei que vocês não estavam me ouvindo. O número de Fourier, pessoal, mesma coisa. O número de Fourier é a difusividade térmica pelo comprimento lá na direção axial, né? Então, vai ser, o tempo não mudou, o comprimento característico não mudou. Então, o número de Fourier continua sendo o mesmo, certo? Só que agora nós não queremos mais calcular no centro do nosso cilindro. A gente está em uma das faces, na face lá de cima do cilindro, certo? Então, eu não posso mais utilizar esses gráficos aqui, ó, que me dá a temperatura no plano intermediário, porque eu não quero mais no plano intermediário de uma das faces, certo? No raio, ele é um plano intermediário, mas no L, ele não é no plano intermediário, ok? Então, a solução vai ser usar esse outro tipo de gráfico aqui, certo? Que me permite gráficos para a solução de problemas de transporte em estado não estacionário. Então, vocês têm lá uma série de gráficos desses para escolher. Então, tem para a placa, tem para o cilindro, tem para a esfera, e tem vários conjuntos de gráficos para a placa, para a esfera e para o cilindro, certo? Qual escolher? Então, o que tem de diferente nesses gráficos? O eixo X, ele é o Fourier, o eixo Y é o θ, ok? As linhas, cada linha dessa aqui, pessoal, é o valor de M, certo? Cada linha é o inverso do número de Biot, só que agora eu tenho um gráfico para cada valor de N. Eu tenho um gráfico para o N1, tem vários gráficos, então, para cada valor de N, eu tenho um gráfico. Então, eu vou ter que calcular quem é esse N agora, tá? O que é o N, pessoal? O N, ele vai me dar a posição ou o comprimento que a dimensional que a energia vai ter que percorrer para trocar calor com um meio, com a superfície, com a condição de contorno. Então, o valor de N, ele é calculado pela dimensão aqui no denominador, tá? Essa aqui é a dimensão que a minha energia tem que percorrer. No nosso caso, é a metade da espessura, porque a gente tem condição de simetria, então a energia vai sair do centro para cima ou do centro para baixo. Se a superfície de baixo tivesse isolada, como eu já expliquei, teria que ser o 2L, certo? Nesse caso que eu tenho condição de simetria, a energia vai percorrer o caminho L, certo? Que acontece na parte de cima, acontece na parte de baixo também. E esse X, ele é o ponto exato em que eu quero calcular a temperatura. Na direção axial, obviamente, que nós estamos resolvendo para a direção axial. Então, aonde que eu estou querendo calcular a temperatura? Nesse ponto aqui. Então, qual é o valor dessa dimensão com relação a X? L, metade da espessura, certo? Então, metade da espessura é 30. Ok? Então, nesse problema, o meu N, ou a posição adimensional, como queiram chamar, vai ser 30 dividido por 30, certo? Milímetros aqui no caso, né? Então, portanto, o nosso N vai ser o N igual a 1. Então, eu vou ter que ir lá nos gráficos do livro do Welt e escolher o gráfico que tenha N1. Se esse valor de N resultar num número que a gente não tem o gráfico, a gente vai ter que utilizar o mais próximo possível dos gráficos que a gente tem, certo? Então, eu vim aqui e selecionei, onde está,
o meu gráfico, ó, percebam, tá pequenininho aqui, mas se vocês quiserem abrir o material gráfico de vocês aí do ELT, eu selecionei o gráfico do N igual a 1, que nós calculamos, certo? Agora, o nosso inverso do número de Biot era 1,2. Se a gente olhar os valores das linhas aqui que me dá o inverso do número de Biot, eu não tenho a linha 1,2, eu tenho a linha 1 e a linha 1,5, certo? Então, eu vou ter que aproximar. 1,2 está mais perto de 1 do que de 1,5. Então, eu vou usar aproximando a minha linha do M a aproximadamente igual a 1. Certo? Então, eu vou pegar aqui na direção X o meu número de Fourier, que é 0,84. Então, percebam, fiquem de olho sempre na escala do gráfico. Então, nesse ponto é 0,8, o próximo é 1, então esse aqui é 0,9. Fiquem de olho na escala para usar adequadamente. Então, 0,84 vai estar um pouquinho para trás do meio, né? Então, eu vou subir aqui na direção até encontrar a minha linha do inverso do número de Biot, vou em direção ao meu eixo Y e acho o meu θ, certo? Então, acho que o meu θ aqui deu aproximadamente 0,4, né? Vamos ver o resultado aqui que eu coloquei. Exato, né? A gente viu lá na figura, então, utilizando a figura F7 do ELT, o meu θ na direção axial deu 0,4. Entendido aqui, pessoal? Sim, prof, entendido. Muito bem. Vamos para a direção radial agora, certo? Pessoal, direção radial, mesma coisa. Como o comprimento característico não mudou, o Biot, que é o H, vezes o comprimento característico dividido por K, e o número de Fourier, que é difusividade térmica vezes o tempo, comprimento característico na direção radial ao quadrado, não mudou. Então, o Biot não muda, portanto, o M não muda, o número de Fourier é o mesmo. Então, como eu não quero calcular... agora, na direção radial é no centro da placa, tá? Eu até poderia utilizar o gráfico para... perdão, placa não. Para o cilindro, porque a direção é radial, eu até poderia utilizar o cilindro lá no centro, tá? Mas a gente tem outros gráficos também que nos permitem resolver na direção radial um N0. Então, para a direção radial, o nosso raio adimensional vai ser R, que é a posição em que eu quero saber a temperatura. Portanto, se eu olhar lá na minha figura, aquele ponto lá em cima que a gente está resolvendo, o R é 0, dividido pelo R0, que é o raio do cilindro. Raio do cilindro é 40 milímetros. Então, vai ser 0 dividido por 40. Portanto, o meu N é 0. Certo? Então, o que eu utilizei? Qual gráfico que eu utilizei? Primeiro, para o cilindro. F7, F8. Exato. É esse gráfico aqui, ó. Gráfico para a solução de problemas de transporte em estado não estacionário, cilindro, porque eu estou resolvendo a direção radial. Certo? Então, peguei o gráfico do N0, então tem gráfico do N0. O inverso do número de Biot, lembra lá que tinha dado 0,9 e a gente aproximou de 1, né? Então, M é aproximadamente 1. Estamos aqui, gráfico do cilindro. Então, eu vou pegar a minha linha 1 aqui, né? Para o nosso número de Fourier, que é de 0,5. Então, estou bem no meio aqui, 0,5, vou subir até encontrar a minha linha de 1. Venho reto aqui na direção Y. E, portanto, o meu θ aqui vai dar em torno de 0,35. Vamos conferir?
55? Eu peguei a linha errada, será? Ah, eu peguei o gráfico errado aqui, né, gente? Não é esse gráfico é do N1, é o de cima, ó. É esse aqui, ó, o gráfico do N0, ok? Linha 1 tá aqui. Isso. Então, 0,5 Fourier. Vou lá até a minha linha 0,1. Deixa eu ver onde está essa linha. 0,1 não. A linha 1, que é o inverso do número de Biot. Vamos conferir. O que eu estou fazendo de errado aqui, né? Prof, esse não é para placa Tem plana? alguma coisa errada. Esse é para a placa, então, onde nós estamos? De novo, peguei mais uma vez o gráfico, obrigado. Esse é o da placa, né? Tá aqui, ó, placa plana. Tá aqui o do cilindro N0. É esse, obrigado. Agora sim, né? Cilindro N0, M1, certo? Então, 0,5, vamos subir reto até aqui, encontrou a linha, a gente volta aqui, aproximadamente 0,55, né? Porque aqui é o 0,5, tá um pouquinho para cima aqui, ó. Eu que não consigo traçar reto aí no computador. Então, aproximadamente 0,55, certo? Conferimos agora. Então, ok. O θ, 0,55. Então, para a gente achar o nosso θ final, nós vamos multiplicar o θ da direção axial vezes a direção radial. E lembrando que o θ é a temperatura no ponto e no tempo desejados, menos T infinito, dividido por TI menos T infinito. Então, a temperatura pelo método gráfico vai resultar em 366 Kelvin. Então, percebam que, olha, vamos analisar fisicamente. No centro, a gente obteve 408, e agora nessa superfície, quanto deu? 300 e alguma coisa, menor, né? 366. Fisicamente faz sentido, né? A superfície está mais exposta aqui à transferência de calor, então a temperatura vai ser menor do que no centro. Concordam? Então, fisicamente, faz muito sentido esse valor de temperatura. Né? Mais uma vez, só para a gente ter ciência, eu calculei pela solução exata. Pela solução exata, a temperatura deu 372 Kelvin. Então, desvio relativo de menos 1,6. Menos, né, porque a temperatura deu menor do que a solução exata. Então, um desvio ainda muito pequeno, certo? Aceitável? Aceitável. Geralmente, desvio de 5% até 5% a gente consegue aceitar, tá? Uma solução utilizando o método gráfico. Entendido aqui, pessoal, essa segunda etapa? Prof, Sim, prof. Alguém queria falar alguma coisa ou todo mundo falou sim? Eu não entendi. Acho que foi, né? Uhum. Pessoal, para calcular o próximo, então percebam, o próximo, a temperatura. Então, no ponto X, 0, no raio R0, no tempo T. Então, aonde que é o ponto que eu vou calcular? Esse ponto aqui. Certo? Então, para resolver, eu posso deixar para vocês terminarem de resolver esse problema? Então, o que tem que fazer? Calcular o número de Biot, o número de Fourier, ver se os números de Biot e Fourier não vão variar. Depois ir para o gráfico, aproximar do sentido axial, para a placa plana, radial do
cilindro, calcular o M, o N, e utilizar o método gráfico, achar os dois tetas, multiplicar, e depois achar a temperatura. Posso deixar de tarefa para a gente conseguir dar uma passada no próximo exercício? Certo? Então, atenção, pessoal. Escolher o gráfico, vocês viram, né, que quando eu não olhei aí para os gráficos corretos, a gente ia achar valores incorretos de θ, certo? Então, todos os gráficos lá, então, isso aqui são recortes do material que eu deixei para vocês, tá? Então, utilizem lá, tem todos os títulos dos gráficos, dos conjuntos de gráficos, tá bem explicadinho lá para vocês, tá? Gráficos de forma correta. Então, agora na direção radial, né, o meu R, a posição em que eu quero calcular, não é 0, então é no raio, então vai ser 40 por 40, então o N vai ser 1. E o N0 na direção axial, certo? Então, selecionei os gráficos aqui, direitinho, então é só fazer a mesma coisa que a gente fez para achar os tetas, multiplicar e achar o valor da temperatura. Então, eu deixei o valor aqui para vocês, tá? O resultado, 368,3 Kelvin. E também fiz pela solução exata e deixei o desvio, então um desvio também bem pequenininho. Então, é aceitável essa solução pelo método gráfico, ok? Então, qual é o segredo aqui, pessoal? Primeiro, identificar qual é o método que eu vou utilizar para resolver esse problema. Então, isso principalmente é o número de Biot que vai me dizer, certo? Então, identificar se a resistência interna ela é desprezível ou não. Nesse caso, a nossa resistência externa, a nossa resistência interna, ela não foi desprezível, tem gradientes de temperatura dentro do sólido. Identificamos que a gente tem um sólido que tem fluxo bidimensional e transiente, e que nenhuma das dimensões é semi-infinita, certo? Eu posso considerar um cilindro curto, ok? Então, esse é o segredo inicial para entender o problema, e para a solução, o segredo é escolher corretamente os gráficos, para cada caso, parte a parte, passo a passo. Quando for no centro, nós temos gráficos especificamente para resolver no centro, certo? E também eu tenho os gráficos lá do livro do Eltz para o N0, também poderia utilizar eles para resolver no centro, não tem problema, estaria correto também, certo? Entendido? Podemos passar para o próximo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, Tamires. Prof, no caso de uma tubulação muito longa, eu usaria a equação de um cilindro semi-infinito ou de um cilindro infinito? Ela é muito longa na direção do comprimento? Isso? Comprimento Isso, é muito longo. comprimento. Uhum. Então, o que você vai fazer? Deixa eu interromper aqui. Vou compartilhar uma página aqui de novo. Ó, seria esse caso aqui, você está vendo a apresentação do PowerPoint? Tô sim, prof. Então, é esse problema do cilindro semi-infinito aqui. Certo? Então, na direção radial, você ia usar o gráfico para a direção do cilindro, no raio, e o sólido na direção axial, semi-infinito. Multiplicando os dois tetas. Então, você vai ter que resolver utilizando a equação do semi-infinito, que foram essas equaçõezinhas aqui, que eu passei para vocês. Acha o teta, né? Porque isso daqui é o meu teta. Acha o teta por meio desta equação, para cada um do caso, aí vai identificar se tem convecção, se o fluxo é constante, enfim. Multiplica os tetas e acha o teta final. Muito bem.
Pessoal, então só um probleminha. Beleza. Então, um probleminha, deixa eu achar, ele também já está resolvido aqui, para ser mais rápido, porque senão a gente não ia conseguir passar, que seria um caso de utilizar a solução exata, né? Então, na solução que vocês têm lá, pessoal, já resolvida, eu resolvi pela solução exata e depois pelo método gráfico, para comparar os resultados, tá? Então, aqui em cima tem os gráficos também, só para comparação, tá? Mas eu vou olhar com vocês a solução exata desse problema, para ver como que a gente utiliza principalmente achar essas constantes C1, Xi1, tá? Como que a gente trabalha. Então, vejam bem. Pretende-se aquecer esferas de um material isolante com diâmetro de 10 centímetros, condutividade térmica de 0,8 watts por metro Kelvin, Rho 1000 kg por metro cúbico, Cp 700 joules por quilograma Kelvin, em um forno cuja temperatura interna é igual a 600 graus Celsius. Então, dentro do forno, essa é a temperatura do ar dentro do forno. Então, é o meu T infinito. Suponha que a temperatura inicial das esferas seja igual a 20 graus Celsius. Então, eu vou aquecer essas esferas, né? O meu TI é 20 graus Celsius. Considerando que o coeficiente médio combinado de transferência de calor por convecção e por radiação seja igual a 40 watts por metro quadrado Kelvin, então esse é o nosso H, já combinado por convecção e radiação, pede-se calcular a temperatura no seu centro após serem submetidas ao aquecimento por 20 minutos. Então, é uma esfera, pessoal, certo? Uma esfera. No caso da esfera, pessoal, a gente vai resolver os problemas apenas de fluxo aí na direção radial, né? Se fosse uma semisfera, até a gente poderia ter fluxos de transferência de calor interessante aí na direção θ, né? Mas não é o caso, certo? A gente tem uma esfera e vai aquecer essa esfera. Então, o fluxo vai ser unidirecional na direção radial e transiente, né? Porque ele fala após 20 minutos qual é a temperatura no centro, certo? Então, as hipóteses: regime transiente, coordenadas esféricas, propriedades físicas constantes, o fluxo é radial, e eu não tenho geração de energia na esfera, ok? Certo. Primeira pergunta que a gente vai se fazer: os gradientes de temperatura dentro dessa esfera são importantes? Ou seja, a minha resistência interna, ela é desprezível ou ela não é desprezível? Quem vai me dizer isso? O número de Biot. Então, eu vou calcular o número de Biot. É o H, o comprimento característico para a esfera, que é R0, pela condutividade térmica. Diga, Thaís. Ai, gente, obrigado, desculpa. Errei, esqueci de compartilhar outra tela. Perdão. Obrigado por avisar. Agora sim, vocês estão vendo o exercício? Certo, pessoal. Então tá. Preciso repetir alguma coisa? Ou vocês conseguiram acompanhar o que eu disse até agora? Tá. Então, certo, aqui só tem os dados do problema, eu fiz o desenho da esfera, tá? Validei as hipóteses e partimos para o número de Biot para saber o que acontece com os gradientes de temperatura dentro da esfera. Então, para a esfera, o Biot vai ser o H, o comprimento característico da esfera é o raio da esfera, dividido por K. Então, fazendo essas continhas, a gente tem o H, foi dado, o raio também foi dado, né, metade do diâmetro, e a condutividade térmica. Então, o número de Biot resultante foi 2,5, ou seja, ele é maior que 0,1. Ou seja, os gradientes de temperatura dentro da esfera não são desprezíveis.
Portanto, a resistência interna, ela não é desprezível. Certo, pessoal? Ok. Feito isso, já percebam que o problema, ele não me disse resolva pela solução exata, resolva pelo método gráfico. Então, eu posso usar qualquer resolução, ou o gráfico, ou as soluções exatas, tá, pessoal? Quando eu quiser que vocês resolvam por um método específico, eu vou pedir no problema, tá bom? Se eu não pedir, resolva pelos dois e compare os resultados, certo? Então, eu vou começar resolvendo pela solução exata. Calculei o BIO. Vou precisar do número de Fourier para saber se o meu Fourier é maior que 0,2 e eu posso usar essa solução aproximada. Então, eu recortei lá nas nossas figuras as equações das soluções exatas para a esfera, certo? Muito bem. Então, número de Fourier, difusividade térmica vezes o tempo dividido pelo comprimento característico ao quadrado. Difusividade térmica, ela é calculada. Então, difusividade térmica, lembra lá, ela é o K por ρ CP. O K foi dado, o ρ foi dado e o CP também. Então, K por ρ CP vezes o tempo dividido pelo comprimento característico. Então, fazendo análise dimensional aí, fazendo as conversões necessárias, fazendo esse cálculo, o meu número de Fourier resultante vai ser aproximadamente 0,55. Ou seja, ele é maior que 0,2. Ufa, então eu posso truncar a minha série no primeiro termo. Então, essas soluções aproximadas aqui podem ser utilizadas, certo? Então, o que ele quer que a gente calcule? A temperatura no centro, certo? Percebam, pessoal, que aqui eu tenho o meu θ, que é a temperatura dimensional, θ asterisco. E aqui embaixo, ó, eu tenho um θ0. Esse θ0 já me dá direto a equação no centro da placa. Então, basicamente, a origem dessa equação no centro do θ0 aqui, ó, ela é a solução dessa equação considerando o comprimento adimensional aqui, que seria o meu R asterisco igual a 0, certo? Então, ele já me dá a solução no centro da placa. Então, já que a gente quer calcular no centro da placa, nós vamos utilizar a equação que a gente já tem. Então, no caso da solução exata, pessoal, vocês podem utilizar essa solução pronta. Não precisa fazer todo o balanço, tá? Porque senão é bastante complexo e a prova demoraria muito tempo, tá? Então, como o balanço é bastante complexo, eu vou permitir que vocês utilizem direto essas equações aqui dadas para vocês, certo? O método da capacitância, não. O método da capacitância é simples resolver o balanço, né? Então, vocês têm totais condições de resolver o balanço, certo? Então, eu vou pegar essa equação do θ0, que me dá o θ no centro. Então, meu θ asterisco, minha temperatura adimensional no centro, vai ser C1 exponencial de menos que φ1 ao quadrado vezes o número de Fourier. Então, esse θ é a temperatura na posição e no tempo que eu quero calcular, menos T infinito, dividido por TI menos T infinito. Então, é daqui que eu vou tirar a informação da temperatura. O Fourier a gente já calculou. O que falta aqui para a gente resolver? Essas constantes C1 e Xi1. Tá? Então, pessoal, esses valores são tabelados e são função do número de Biot, certo? Então, eu fiz um recorte lá na tabela 5.1 do Encrópera, peguei só uma parte, tá? O recorte mesmo da tabela, para mostrar para vocês. Então, percebam que na primeira coluna eu tenho o número de Biot, depois eu tenho o Xi1 e o C1 para a placa plana, para o cilindro e para a esfera.
Nosso caso é uma esfera, então eu vou usar as últimas colunas aqui, certo? Então, o nosso BO deu 2,5, se eu não estou enganada, né? 2,5. Então, vamos achar o 2,5 aqui na coluna do número de BO. Vejam bem, a gente tem 2 e depois 3. A gente não tem 2,5. Então, o que a gente vai fazer? Interpolar os dados da tabela, né? Então, nós queremos 2,5 aqui lá para a esfera, tá? Cuidado para não pegar os valores do cilindro ou da placa. Então, tá aqui, certo? Então, eu vou fazer uma interpolação entre esses dois valores. Pessoal, alguém precisa de ajuda para fazer interpolação dos dados da tabela? Opa, eu peguei... Ah, não, tá. É o XI 28, tá certo. Então, eu reproduzi os valores da tabela aqui, ó, para interpolar. Alguém tem... Pessoal, agora é a hora. Se alguém ainda não sabe fazer a interpolação da tabela, é hora de pedir. Então, vou seguir, tá? Então, fiz a interpolação aqui dos dados. Então, para o C1, eu achei 1,551. E para o XI1, 2,15885, certo? Então, eu substituo os dados na equação do centro, do θ no centro, substituo o C1, o XI, o Fourier, temperatura tem infinito, temperatura inicial, e facilmente encontro aí a minha temperatura, certo? Então, substituindo os dados, eu vou chegar a uma temperatura de 530,1 graus Celsius. Faz sentido fisicamente essa temperatura? Vamos ver. Então, é um forno, a gente quer aquecer essa esfera de 10 centímetros, então ela não é uma esferinha muito grande, né? A temperatura inicial era 20 e a temperatura final 600. Ao passar dos 20 minutos nessa temperatura, a temperatura no centro de 530 faz sentido, né? Então, mais uma vez, tem que estar entre a temperatura inicial e a temperatura do fluido, né? Não pode ser maior nem menor do que isso. E o tempo é bastante longo, né? 20 minutos. Então, dá tempo para a temperatura no centro ser aí mais próxima da temperatura do forno, certo? Então, faz sentido físico, dá para validar essa resposta. Pessoal, dúvidas aqui nesse problema de usar essas equações? É bem simples assim. Só tem que tomar cuidado para pegar os dados tabelados corretamente, as equações corretas. Se ele não pedisse a temperatura no centro, se ele pedisse em qualquer ponto, no raio aqui da esfera, na superfície, então aí eu ia usar essa primeira equação aqui do θ, e esse R asterisco aqui, ó, pessoal, é aquela nossa posição, é o nosso N, que é o raio adimensional, que é o raio, o ponto em que eu quero calcular a temperatura, dividido pelo comprimento característico da esfera, que é o raio da esfera. Certo? Então, aí era só usar essa equação para calcular, por exemplo, na superfície. Ou se ele quisesse na metade do raio, também, mesma coisa. Dúvidas, meus queridos? Certo, pessoal, então aqui embaixo tem a solução pelo método gráfico também, tá? Então, eu fui lá, utilizei o gráfico da esfera, como é que ele queria que a gente calculasse no centro, tá? Então, eu calculei no centro, olha lá, peguei aqui o gráfico, temperatura no centro da esfera, calculei o θ,
no centro, certo? Então, deixa aí para vocês darem uma olhada, o valor da temperatura, então, final foi de 513, né? Foi uma temperatura menor aí. Mas se a gente fizer o desvio relativo, então 530 menos 513, 500 dividido por 513, que é o ponto que a gente quer saber o desvio. Quanto que vai dar essa continha? Professora, acho que travou a tela ali. Não sei se é só no meu. Deixa eu compartilhar de novo. Vamos lá. Voltou? Aham, agora deu bom. O desvio aí daria entre o resultado do método gráfico e da solução exata um desvio de 3%, 3,3%. Então, também não é um desvio tão grande, né? Ok? Mas o importante, o objetivo desse exercício que eu queria trabalhar com vocês era também a utilização dessas soluções exatas aqui, tá? Principalmente a solução aproximada, né, pessoal? Que os casos de aplicação, geralmente a gente vai cair num número de Fourier maior que 0,2, tá? Geralmente, a gente tem um número de Fourier 0,2 e permite a gente facilitar essa nossa série ali e truncar no primeiro termo. Muito bem, pessoal, a aula de hoje foi bem corrida, eu sei que eu devo ter falado um pouquinho rápido demais, mas é que eu queria passar esses dois exercícios com vocês, certo? Então, pessoal, estudem muito o método transiente, leiam o livro, o capítulo do livro de condução transiente, porque tem muitos detalhes. Então, apesar de teoricamente, a gente está acrescentando mais um termo na nossa equação diferencial, a gente está utilizando métodos mais simples de solução, que a gente está pegando a solução exata pronta, ou o balanço do método da capacitância é simples, ou é o método gráfico. Mas isso implica mais detalhes, então não pode errar nos detalhes, certo? E avaliar o número de Biot, resistência interna, se ela é desprezível ou não, é extremamente importante, ok? Para entender fisicamente o que é a condução transiente, certo? Então, por favor, estudem bem, revejam o vídeo, leiam o livro, tá bom? Para pegar todos esses detalhes. E precisando, terça-feira, a gente tem atendimento. Ok? Certo, pessoal? Muito bem, então vou encerrar a nossa aulinha, a nossa gravação. Bom final de semana para vocês, bons estudos. Tentem internalizar essa aula de hoje, que de fato é uma aulinha pesada, é muita informação mesmo, né? Vocês estão recebendo muita informação nesse semestre curto, então tentam digerir essa informação aí no final de semana, certo? Um abraço a todos, se cuidem e bom final de semana para vocês. Tchau, tchau, professora. Bom final de semana para você também. Igualmente.